todo mundo está esquentando aí, abram suas Bíblias em Isaías 65:17. Aí já vamos esquentando. Bom dia, eu tenho a impressão que esse aparelho aqui não está das melhores. Ô, Rogério, acho que esse pequenininho aqui não está muito bom, viu? Ou acabou a pilha, não sei. Não. Acho que deu. Então, muito bom dia, meus irmãos. Bom domingo, bom frio, gostoso, né? Eu ponho uma série de blusas lá em casa, mas parece que eu não esquento. Mas acho que não é só privilégio meu, não é? E nós vamos continuar estudando um pouco dos nossos profetas, lá no Velho Testamento. Mas, na verdade, nós não estamos estudando a vida deles. Nós estamos vendo alguns pontos que na nossa cabeça às vezes não tem muita lógica, ou alguns pressupostos que a gente tem às vezes do Velho Testamento, e também às vezes algumas afirmações, algumas parábolas que eles falaram, ou algumas expressões que eles colocaram, que às vezes nós não entendemos ou achamos difíceis. E mais ainda, achamos às vezes meio loucura, enfim, não batem na nossa cabeça certas colocações. Nós vimos isto no ano passado em algumas afirmações de Jesus, não é? Algumas afirmações que parece que precisa de um estudo maior ou estão muito esquisitas. Eu me lembro uma vez, das pouquíssimas vezes, na minha época de cursinho, em 76 eu fiz cursinho em São Carlos. E algumas vezes nós fazíamos um pequeno estudo bíblico antes da aula. Nós usávamos aquele Novo Testamento dos Gideões, e eu me lembro que uma vez nós estávamos estudando João 2, que falava da primeira multiplicação, não é a primeira, né? O primeiro milagre de Jesus, a multiplicação ou a transformação de água em vinho. E ali tem uma expressão quando Jesus fala com a Maria, e Jesus, numa determinada tradução, fala assim: que tenho eu contigo? Parecendo assim uma baita de uma falta de educação com a mãe,
não é? Então, às vezes, tem umas traduções, ou às vezes algumas ênfases, às vezes não é só a tradução, às vezes a palavra é firme, é dura, é contundente, e muitas vezes nós não entendemos. Eu me lembro que esse rapaz questionava aquilo, colocando que Jesus não foi sensível à ajuda da mãe. Então, muitas vezes nós temos algumas frases, algumas afirmações que a gente fala assim, não dá muito certo. Então, ano passado nós observamos algumas destas na vida de Jesus. E agora, esse ano, nós estamos vendo a mesma ideia no Velho Testamento. E hoje nós estamos olhando um pouco o profeta Isaías, mas dentro de 3 ou 4 aulas, 3 aulas específicas dos chamados profetas maiores. Esses profetas maiores foram aqueles que tiveram um tempo maior de serviço, escreveram mais, né, que tiveram uma participação mais efetiva ao longo do tempo. Isaías foi um deles. No domingo passado, o Geraldo colocou um texto de Lamentações que Jeremias escreveu, onde Deus fala, olha, eu crio o mal e crio o bem também. É um negócio assim muito esquisito. Então, Geraldo compartilhou conosco um pouco disso. O Deus que transforma o mal em bem, como é que pode transformar o mal em bem? Coisa esquisita. Então, isso foi o compartilhar do Geraldo Valim no último domingo. Hoje nós vamos olhar um pouquinho essa história que diz assim, olha, o Deus da justiça, o Deus da santidade, da soberania, do amor e da fidelidade. Eu me lembro, já comentei aqui de uma colega de classe minha, isso nos primórdios, né? Estava no 3º colegial, provavelmente deve ter sido há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, talvez, uma colega de classe chamada Laís, e num determinado momento, no intervalo, compartilhando alguma coisa, ela falava, sabe, Cícero, Deus é bom demais para mandar qualquer um para o inferno. Gravei aquele negócio na minha cabeça, não é? Depois fui aprendendo que Deus não manda ninguém para o inferno, né? As pessoas podem ir sozinhas. Deus, na verdade, nos dá a vida para que nós a abracemos, para que nós compreendamos quem é Jesus e possamos andar com Ele e aceitemos o sacrifício de Jesus. Mas parece que então o Deus que julga, o Deus que odeia o pecado, parece que às vezes ele choca com o Deus de amor. O Deus que tira a vida. Na verdade, Deus é vida e nos empresta a vida para viver um tempo. Mas ele tira de uma forma ou de outra. E no Velho Testamento a gente vê às vezes alguns momentos onde morrem milhares de uma única vez, onde Deus fala, execute. Parece que Deus puxa o freio de mão mais cedo de alguns. Enfim, e o Velho Testamento aparece muito isso. E hoje nós vamos ver algo de Isaías, e nós vamos começar a ler um texto que parece que nós estamos lendo algo do Novo Testamento, de Apocalipse. Então nós vamos ver, Isaías 65, só para começarmos, deixa eu ver, tem um aparelhinho aqui, Isaías 65, depois rapidamente eu vou contextualizar de novo onde é que está o Isaías no Velho Testamento, quando ele apareceu, mas vamos dar uma olhadinha só. Isaías 65, verso 17. Olha só o que o Isaías está falando. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E aí continua. Se nós abrirmos no final de Apocalipse, essa mesma emoção, esse mesmo vocabulário de vida, né, de reconstrução, está lá. Mas, lembrando um pouquinho do nosso amigo Isaías,
Olha só. Acho que podia pagar mais uma aí, quem puder, viu? Ô, Tinha, paga mais uma para mim lá, uma carreirinha aqui. Bom, olha só. Vamos ver se aqui tem o Isaías está aqui lá no final, aqui em vermelho, quando aparece exílio. Olha só, Isaías está mais ou menos ali. O próximo mostra um pouquinho disso. Então, aqui nós temos os livros históricos e aonde o Isaías está inserido. Os profetas, basicamente, atuaram ali, nesse pedação aí, 450 anos, mais ou menos. E aí que eles aparecem, porque é aí que o povo começou a afundar. Então, Deus envia mensageiros para restaurar, para reconectar o povo com Deus. Porque Deus tem um plano de vida, porque Deus quer ver o seu povo bem, porque Deus quer ver o seu povo andando com Ele, andando na presença dEle. E aí, então, nós temos um momento em que a situação estava tão complicada, em que Deus, então, tem que disciplinar de uma forma mais dura, não é? E o Isaías participa desse momento de preparação, digamos assim, para o exílio. Da mesma forma, Jeremias. Olha lá em cima, eu pus no lugar Isaías lá em cima. Ó. Então, fim de Israel como nação, Isaías está vivo. Apesar de Isaías ter trabalhado basicamente no Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que são aquelas duas tribos, mas Isaías está vivo quando Israel é levado pela Síria. E depois a Síria volta, a Síria naquele momento era a grande, a única potência do mundo, era realmente quem mandava em tudo. Isaías está vivo, tem lá seus 10, 15 anos, e Israel vai sumir do mapa, aquelas 10 tribos, em função da sua grande desobediência. Depois, Judá vai embarcar junto nessa situação. Só que não é mais a Síria, já é a Babilônia. Isaías, então, está agindo, falando neste momento. Olha só. Bom, nós não vamos passar isso, mas nos slides vocês, quem vai ler em casa, vai ver Israel aí sendo construído e depois ele vai sendo desconstruído, vai se desconstruindo. Não é? Nós temos o primeiro livro, o livro dos reis, que é dividido em dois. Não é? Nós temos no início, aqui, ó, primeiro livro dos reis, início dos tropeços, começa com Salomão, divisão das 12 tribos, aparece então, nasce Israel e Judá. Antigamente era só Israel, não é? Aí eles se dividem e aparece aqui os profetas Elias e Eliseu, principalmente no primeiro livro dos reis. Na sequência, segundo livro dos reis, que termina com o cativeiro de Judá, eles começam a colher as desobediências e os tropeços deles. Aqui, então, ainda temos no início, os primeiros 10, 12, 15 capítulos, ainda temos aqui os profetas Elias e Eliseu. Depois eles morrem, aí aparecem novos profetas, e um deles é Isaías. Tem o cativeiro de Israel, o profeta Jeremias está atuando bastante aqui, principalmente no cativeiro de Judá, ou exclusivamente no cativeiro de Judá. Mas então, se nós olharmos o livro dos reis, nós estamos aqui, ó. E aqui que aparece, então, seja o Jeremias, o Isaías, o Daniel já vai aparecer no exílio, né? E Isaías, olha só a historinha dele. O primeiro dos profetas do Antigo Testamento, do grande profeta, né, dos chamados dos profetas maiores. Durante os 150 anos antes de Isaías, a Síria desenvolvia e anexava nação após nação ao seu território. Quando Isaías nasceu, fazia meio século que Israel pagava tributo a essa nação. Quando ainda jovem, ela levou as 10 tribos para o cativeiro, isso a Síria. Alguns anos depois, os assírios invadiram Judá, destruíram 46 cidades,
muradas de Judá e levaram 200 mil cativos. Essa turma também sumiu. Foi pela oração de Isaías, já velho, e por seu conselho ao rei Ezequias, que Senaqueribe foi vencido. Senaqueribe é da Síria. E o anjo do Senhor feriu 185 mil assírios em uma só noite. Assim Isaías vivia e profetizava durante toda a sua vida, sob a nuvem negra e ameaçadora da Assíria. E aí então Israel vai embora e agora vai começar o foco em Judá. Muito bem. Quem é o Deus de Isaías? O Deus que nós vemos no livro de Isaías é um Deus justo, santo, amoroso, ou um Deus que é amor, soberano, fiel, que cumpre o que diz, olha, se vocês não se emendarem, vou castigá-los, mas é engraçado que Deus não os elimina, porque Deus havia dito lá atrás, vocês são o meu povo e vocês o serão para sempre. E mesmo sendo um povo amado, Deus não podia deixar de discipulá-los e discipliná-los, porque era um povo igual a gente, que não para de errar, mas era um povo que numa determinada fase decidiram fazer o que é errado. Continuando, como é possível combinar justiça, santidade, amor e fidelidade, características de Deus. Deus desde sempre, desde Gênesis, disse, olha, o salário do pecado é a morte. E Deus nunca abriu mão disso. Deus é absolutamente santo. Ele tem um ódio ao pecado, mas Ele ama a gente. Como é que Ele consegue fazer essa distinção? E Ele não abre mão de cumprir a sua palavra. O salário do pecado é a morte, mas Ele quer salvar o pecador. Esse negócio na cabeça do ser humano é muito complicado. Continuando, Isaías 1. Nós vamos ler o capítulo 1. E no capítulo 1, ele dá uma grande noção quem é Deus. Porque ele fala de relacionamento. Ele fala das nossas reuniões, das nossas escolas dominicais, dos nossos cultos, e Deus questiona. Como que vocês podem viver e fazer o que fazem? Vamos ler então Isaías 1. Isaías 1. Olha só o que diz Isaías 1. Nós vamos ler praticamente o capítulo todo, porque ele, de certo modo, é o resumão, e ele fala um pouco de tudo sobre Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, de Jotão, Acás, Ezequias e rei de Judá. Olha só agora quem está falando. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. É interessante, esse Deus do Velho Testamento, que é o Deus do Novo Testamento, é um Deus que se relaciona, que fala conosco sempre e o tempo todo. É um Deus que não deu corda na sua criação e deixou, mas é um Pai presente, atuante, e aqui então Deus chega e fala, ouvi, ó terra, ouvi, meu povo, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Baixou o nível da moçada, né? Baixou o nível da moçada. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqui tem quase um pleonasmo nessa tradução, né? Quando volta, normalmente volta para trás, né? Voltar para frente é mais difícil. Mas aqui, acho que é um negócio para voltar mesmo, né? Voltaram para valer.
Apóstolo Pedro, com outro vocabulário, ele fala assim: o cão voltou ao seu próprio vômito. É um negócio nojento, né? Mas é uma figura que mostra o ser humano diante do seu Pai, diante do seu Criador. Olha o 5. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo? Veja que as figuras que Deus vai usando, Deus é um comunicador e tanto, né? Jesus, com aquelas parábolas, conseguia ensinar e mostrar a verdade de uma forma incrível. Mas veja que aqui, ao mesmo tempo, Deus está como alguém compartilhando algo, explicando algo, mostrando a podridão, mas ao mesmo tempo, de repente, ele dá uma faceta dele de justiça. Olha o 5, repetindo: porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Veja que, olha, Deus está passando aqui séculos, mandando profetas, insistindo para que o povo retorne, para que o povo reconheça. Agora Deus vai falando: olha, vocês vão precisar de uma chinelada adequada. Então, ao mesmo tempo que ele está falando antes de amor, de bondade, mandando pessoas, mandando profetas, para dizer: reconheçam, eu tenho um plano para vocês, um plano muito bom. Aqui agora ele já está falando: olha, vou ter que chegar o relho, né? Como a gente falava na roça. Falava lá em Casa Branca, em Tambaú. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esse negócio está falando de pus, é nojento, né? Alguém aqui é enfermeiro e gosta dessas coisas? Ninguém gosta, né? Opa, alguém já falou lá. Talvez seja enfermeiro, mas não gosta muito de espremer ferida, né? Que é um negócio podre, né? É um negócio estragado. Essa é a imagem que Deus está usando. Essa é a imagem que Deus está colocando aqui. A vossa terra está assolada, versículo 7, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião, isto é, Jerusalém, é deixado como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. É interessante que aqui o autor está dizendo, Deus está dizendo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi um momento de julgamento, onde Deus mostra-se o ódio ao pecado, onde Deus intervém, e Deus está fazendo essa lembrança, mas mais ainda, ele fala: olha, vocês estão no plano de Sodoma e Gomorra, só que vocês não serão eliminados todos, porque eu vou guardar alguns, mostrando o Deus que continua conosco, continua buscando. Olha só, isso é mensagem do Velho Testamento. Quantas vezes nós ouvimos, parece que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. Isso é uma pessoa que fala isso, realmente não conhece a palavra, porque é o mesmo Deus que está tentando restaurar, mas ao mesmo tempo é o Deus da justiça, que não abre mão da sua justiça. Vamos para o 10, porque para o 10 lembra um pouco da gente, nós estamos aqui, a gente vem ao culto, hoje teve ceia, não é? A gente trabalha na igreja. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Opa, está chamando Judá de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra.
De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continuareis. Opa, o meu tem um erro aqui. Não continuareis. Hein? Mas a minha tradução está errada, é isso que eu quero dizer. Aqui está continuareis. Opa, vou reclamar com o editor. A trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Até aqui. Sabe, o que Deus está dizendo é, olha, vocês fazem culto, vocês cantam, vocês fazem festa, vocês fazem de tudo. O coração está longe. O pessoal estava no exílio. Ainda não. Não, né? Ainda não. Tá bom. Eu pensei que no exílio estava fazendo aí. Não, o pessoal não estão no exílio, não. Ainda não chegaram lá. Estão a passos, né? Estão há alguns anos. Então, o que Deus está dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Então, é um Deus do amor, mas que odeia o pecado, odeia a hipocrisia, principalmente daqueles que se dizem cristãos, crentes, ou algo assim, né? O que a gente vê, né? Se aqui nós temos aqui nós temos então um Deus santo. Aqui depois, outra coisa que Deus é santo, Ele é justo. Em função disso aqui, nós estaríamos perdidos. Mas é fantástico saber. Vou ver se tem mais uma cor aqui, não tem. Hein? Só azul? Aqui está escrito tão santo. Então vamos tudo de azul. Então aqui é santo. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus é um Deus de amor. Então, por ser de amor, mas Ele não pode deixar de ser justo. Não pode deixar de ser santo. Mas como Ele é amor. Então, é incrível como as características de Deus, em todas as falas dEle, aparece um pouco de tudo. E é muito interessante que esse Deus que ao mesmo tempo é amor, é justo, é santo, que odeia o pecado, que é Senhor, Ele vai ajuntar tudo isto na pessoa de Jesus. Então, como o Deus está irado por causa do pecado, nós vamos ver em Isaías que esse Deus vai morrer porque Ele odiava o pecado. Então, o ódio é tão grande de Deus ao pecado, que alguém tem que pagar esse pecado, para que esse homem possa voltar a ser salvo, se é que então Deus tem interesse nisso, e como Ele tem, Ele vai dizer, nós vamos ler depois Isaías 53, mostrando que o próprio Deus vai morrer para aplacar a ira do Deus Pai. O próprio Deus Filho vai morrer, isto é, uma morte à altura de um Deus Santo. E quando Jesus volta à vida, Ele pode nos trazer de volta. Então, Deus tem tantas facetas, e Ele não pode abrir mão de nenhuma delas. Porque se Deus simplesmente falasse assim, olha, vamos fazer uma coisa, vamos esquecer o passado, esquecer o pecado, o abandono, vamos começar de novo, esquece lá, Deus não seria justo. A justiça dele estaria quebrada. Então veja, era uma história complicada para Deus. Então o próprio Deus Filho vem e morre para aplacar a ira do Deus Pai. E Deus fica o tempo todo, desde Gênesis 3, buscando
trabalhar o ser humano, trabalhar Israel para que ele fosse o veículo da chegada do Senhor Jesus. Versículo 18. Versículo 18. Deus está chamando a uma conversa. Deus está dizendo o seguinte: vamos sentar e vamos conversar. Vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoemos, aquela ideia da razão. Vamos sentar e conversar. Vamos olhar olho no olho. Vocês falam e eu falo, né? Diz o Senhor. Olha a proposta de Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui está dizendo quem manda. Aqui está dizendo aquele que é autoridade. Oferecendo vida. Israel foi constituído para ser bênção a todas as nações, principalmente através da vida e da vinda de Jesus Cristo. Deus constituiu Israel lá em Abraão, para que Abraão e sua descendência abençoasse toda a humanidade, fosse o espelho de Deus. Isso culminaria com a vinda de Jesus, que então seria a grande manifestação de Deus à humanidade, para que a humanidade pudesse ser salva, para que todo aquele que crê pudesse ser salvo. Ali, então, Deus veio fisicamente para compartilhar a salvação, para fazer justiça e para eliminar o inimigo. Agora está faltando o meu aparelhinho. E continuando um pouquinho no Isaías, né? Eu disse que nós iríamos ler Isaías 1 inteiro, mas não vai dar. Isaías 52. Continuando nessa ideia, como é que nós vamos combinar um Deus tão grande assim, tão santo? Isaías 52, de 13. Veja. Aqui está, talvez, o capítulo mais conhecido de Isaías. Esse capítulo aqui é referido no Novo Testamento às dúzias. Jesus se referiu a ele, os apóstolos, os escritores, muitos se referiram, fizeram referência a esse capítulo de Isaías, que começa, Isaías 52, 13, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Quem é esse cara? Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O que será que esse Isaías está dizendo? Não é? Isaías, ele vem falando agora, no final do seu livro, a respeito da salvação, da restauração da humanidade. E aqui eu estou pegando um pedaço desse grande discurso dele. Se vocês olharem, por exemplo, pelo menos na minha Bíblia aqui, o título em Isaías 50 diz assim: o servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Está falando de Jesus. No 51, diz assim: palavra de conforto para Sião. No 47, a queda da Babilônia, ele volta bem ao tempo dele, não é? E no 49, Isaías 49, o título meu é: o servo do Senhor é a luz dos gentios. No versículo 8 do capítulo 49 de Isaías, eu tenho um título aqui que diz: prometida a restauração de Israel. Né?
E agora então aqui no 52, nos 2 últimos versículos que nós lemos, digamos assim, a grande introdução ao capítulo 53, que diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. 4. É a grande mensagem de salvação, de restauração, de vida. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Até aqui, porque o texto é um pouco conhecido, mas o propósito do livro de Isaías é mostrar o mesmo Deus que julga, o mesmo Deus que decreta então a morte, é o mesmo Deus que oferece a vida. Então é em Cristo, como fala aqui, esse servo sofredor, o ser humano tem a vida, e só nele há a vida. E se nós não formos a ele, já estamos na morte. Nesse aspecto, a palavra de Deus é absolutamente radical. Porque Deus colocou em Cristo a única forma de vida. Eu me lembro de um texto em João 3. Vamos abrir em João 3 para ver a coerência, mais uma coerência. João é chamado o apóstolo do amor, não é? E fala muito dessa ação da vinda e da vida de Jesus. João 3,16 é o grande versículo conhecido dos evangélicos quando se fala em salvação, não é? Jesus está conversando com Nicodemos e continua a conversa, e num determinado momento, já falando para o Nicodemos sobre a missão dele, o que de fato ele estava fazendo. Ele diz assim: Nicodemos, Deus, o Deus Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Jeová, amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, aquele de Isaías 53 que acabamos de ler. E mandou para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só agora, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só isso. Veja, aqui João está com o mesmo vocabulário do Isaías, colocando a revelação de Deus, a mesma que Deus vem anunciando desde Gênesis, a mesma que Deus vem proclamando lá de trás. E aqui, Isaías, que era um cara que escrevia bem, era um cara muito culto, ele vem expor o julgamento, a justiça de Deus aplicada sobre o pecado. Vem pegar o seu povo, chacoalhar, falar: povo meu, vocês são o veículo da minha mensagem. E Deus
prometeu isso lá atrás e ele não pôde mudar isso, porque ele já havia prometido. Então ele continua a trabalhar com esse seu povo, trabalhar, vai mandar esse povo para o exílio, vai castigá-los, mas não vai desampará-los, não vai abandoná-los, porque ele disse, eu vou salvar este mundo e Israel será o veículo. E a manifestação máxima é Jesus, e João aqui está dizendo isso. Então Deus, o Pai, lá de trás, pensou e bolou e mandou o seu Filho. Quem crer nele está salvo. Quem não crê, já dançou. Não há outra opção. E é isso que Isaías está colocando e continuando. Eu sempre perco o meu aparelhinho. Aqui. Dizem que homem não acha as coisas, né? Não é verdade. Mas a gente perde, aí tem que ser uma mulher para achar em casa, né? Porque senão é fogo, né? Às vezes está na cara assim, mas é uma das poucas falhas que nós temos, né? Que os maridos têm. Caminhando para a conclusão, e agora depois a gente pode até ler mais uns textos, se o tempo permitir. O Velho Testamento, ele é a carta de Deus até a vinda de Jesus. O que o Velho Testamento faz é preparar o caminho. O que o Velho Testamento faz é o que João Batista fez. Nós ouvimos sempre que João Batista preparou o caminho de Jesus. Isto é, em alguns meses, João trabalhou, dizendo, olha, está chegando. O Velho Testamento faz a mesma coisa, só que num tempo maior. E o Velho Testamento mostra, então, o Deus Pai trabalhando nisso. Então, esse Deus Pai é o mesmo do Novo. Agora, essa segunda coisa que eu coloquei aqui, ele também é um resumo, isso eu copiei de um autor, eu nem pus o nome do coitado aí. Deus apresenta-se como inalteradamente obrigado para com o seu povo da aliança e fiador fiel de suas misericordiosas promessas de perdoar-lhes, quando se arrependerem e libertá-los do poder do inimigo. É interessante, né, que é muito comum, nós até às vezes falávamos para os nossos filhos, não jura por Deus. Isso é muito comum, né, nós falarmos para os nossos filhos, né? Olha, não jura por Deus, mas no fundo, quando a pessoa fala assim, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha avó, eu juro por Deus, quer dizer, a gente quer pegar apoio em alguém, né? A gente quer dizer, olha, por causa daquela pessoa, pode ter certeza que eu estou falando a verdade. Só que Deus não podia falar isso. Não tem ninguém mais forte do que Ele. Não tem ninguém mais santo do que Ele. Então, Ele próprio é o fiador daquilo que fala. Ele é que garante. Então, Ele próprio garante o que fala. Então, Ele é destemidamente, não vai mudar, apesar do que o ser humano faça. Então, Deus vai atrás de implantar o seu plano de redenção. E não muda. Dá oportunidade para nós, mas porque Ele quer nos perdoar. Só que o perdão precisou da morte do seu próprio filho, mas isso já estava no plano. Porque Ele quer nos perdoar, porque Ele quer nos restaurar a comunhão com Ele. E quando nós nos arrependemos, e quando o ser humano se arrepende, então a coisa fecha. E aí Ele nos chama a caminhar com Ele, a andar com Ele, a crescer dia a dia na amizade, no relacionamento com Ele. E aí que Israel foi pisando na bola. Israel começou bem, mas é difícil às vezes continuarmos bem, porque se a gente não se direcionar ou não conduzir a nossa vida, a nossa cabeça, de acordo com a palavra dele, se nós não estudarmos, se nós não mergulharmos, se nós não absorvermos a sua palavra,
a gente vai levando a coisa de uma forma que não agrada a Ele. E Ele nos chamou para sermos o veículo de Jesus Cristo às pessoas. É isso que Isaías coloca, é isso que o Novo Testamento coloca, é isso que toda a sua palavra coloca. Nós somos chamados a sermos veículos de Jesus Cristo. E mesmo que a gente pise na bola, nós não vamos estragar o plano dele. Israel errou, mas não consegue estragar o plano de Deus, porque o plano de Deus para a humanidade é maior do que a minha fidelidade, é maior do que a minha santidade, é maior do que o meu pecado também. Uma outra coisa que a gente vê, aqui também em Isaías, mas a gente vê lá também em Apocalipse, em toda a palavra, Deus está no controle, Ele é a vida não é minha, Deus nos empresta a vida para vivermos, mas Ele tira como Ele quer, quando Ele quer. Isso às vezes nos assusta. Acontecem algumas coisas, acontece esse evento, por exemplo, de domingo passado, quando uma faixa da cidade ganhou um ventinho extra, lá no meu pedaço, no meu escritório, lá na casa da minha sogra, a coisa foi feia por lá. Nossa, cada árvore dessa, com esse diâmetro, tombando, cai em cima da casa, cai em cima do poste, cai em cima do fio, né? A gente fala, nossa, nós somos frágeis mesmo, né? Nesse momento eu tento falar, deixa eu fazer uma oração a mais aqui, para falar com Deus, para Ele ter calma conosco, né? E aí, às vezes, então, a gente percebe a nossa fragilidade, às vezes até algo que nos ajuda a chacoalhar a cabeça mesmo, mas em toda a palavra de Deus a gente vê que Deus empresta vida para nós aprendermos, reconhecermos quem Ele é e andarmos com Ele e espelharmos e espalharmos, usando uma figura que nós ouvimos lá no Encontro de Famílias no ano passado, quando o professor lá falando de família, fala, a família tem que espelhar e espalhar a vida de Deus, a mensagem de Deus. E isto tem um plano, e o cronograma está andando, o cronograma é dele, e ele vai executando. Se eu acho que tem coisas que eu não entendo, se cai uma bomba e mata 100 mil em algum lugar, se cai o avião e mata 300, ou mais, às vezes, milhares. Então tem muita coisa que a gente não entende, mas o que o texto está dizendo aqui, ó, esse resumo, né? Que Deus vai implantar seu plano e está implantando, apesar de nós, apesar de Israel. Isso é um negócio, às vezes, pesado para nós. Porque é como se fosse, de certo modo, um trator que vai andando devagar. Vai andando devagar, goste eu ou não, o trator não para. E vai andando, vai abrindo o caminho, e vai abrindo o caminho. Porque Jesus veio uma vez, e Jesus vai voltar, e o trator vai andando, goste eu ou não. Então, às vezes, nós vemos isso no Velho Testamento, parece que Deus agindo de uma forma mais dura, mas quando a gente vai para Apocalipse, como vamos agora, a gente vê novos céus, nova terra, e para isso o trator teve que passar. Algumas aplicações para nós. Não, ainda tem o finalzinho de uma conclusão aí. Mais ou menos o que eu disse foi essa conclusão aí, essa primeira. Deus se revela como o verdadeiro Deus, o soberano Criador do universo, que ordena todos os acontecimentos da história de acordo com um plano mestre que Ele próprio estabeleceu. Isto choca com o humanismo, sem querer criticar muitas coisas boas que o humanismo traz, porque o humanismo, dentro dele, muitas vezes fala de respeitar o ser humano, que é uma coisa boa, é uma coisa bíblica.
Mas isso mostra que nós seres humanos, não somos o centro da história. Não somos o dono da história. Nós não somos aqueles que têm a chave e que faz o que quer. A Bíblia fala que é Deus que tem um plano mestre e Ele está implantando. Com tudo que Israel fez de errado, com tudo que nós fazemos, com todas as nossas omissões, com todas as nossas ações, com todos os cultos bagunçados no sentido de hipocrisia, de não estar nem aí, com tudo que às vezes a gente está praticando. Independente disso, o plano mestre está andando. Isaías 55, 17, depois nós vamos ler Apocalipse 21, olha que interessante. Como é que é? Então eu vou criar. Não tem, eu invento. Então vamos lá ver onde é que eu pensei no nosso amigo aqui, Isaías. Às vezes eu acho alguma coisa aqui, ó. É esse. Hein? 65:17. Olha, eu acho que esse rapaz, para acertar assim, deve ser de Casa Branca. Laurinho. Beleza, hein? Eu combinei com ele. 65:17. Olha, eu que digitei essas coisas, mas eu acho que esse texto aqui, acho que foi a Elaine, minha esposa, que digitou. Não sei não, viu? Nessa vez ela nem chegou perto do computador. Que 90% das vezes eu faço os rascunhos lá e tal, e ela lança, porque ela vai fazendo revisão, e vai falando aqui, você escreveu uma heresia, aqui você escreveu besteira, vai corrigindo. Essa vez aí, ia lá, sumiu. Bom, 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vamos lá para o nosso amigo Apocalipse. Olha lá, o Rogério largou lá e foi tomar água. Ele não está lá em cima. Depois eu vou ter que cortar o ponto dele. Olha só. Apocalipse 21, a mesma expressão, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João, autor de Apocalipse, aqui está emprestando alguns vocabulários, algumas palavras do Isaías, mostrando então a beleza da revelação, mostrando o plano mestre que está andando, o trator que está caminhando, o trator da vida, o trator que convida à restauração, o trator que convida a andarmos na presença dele, a conhecermos mais a sua palavra, andarmos mais nos seus caminhos. E eu coloquei aqui alguma coisa que eu chamei de aplicação. Vamos ver. A conscientização que Deus continua oferecendo através do seu Filho Jesus Cristo a vida e a morte a cada pessoa, deve nos levar a vivermos uma vida de crescente exclusividade, consagração e integridade na presença dEle. Sabe? A sua palavra, essa revelação, Jesus Cristo, ver o Deus que de Gênesis a Apocalipse tem um plano só, deveria nos levar a nós repensarmos nossa agenda, a repensarmos nossos valores, a repensarmos porque isto é a única coisa certa. A única coisa certa é que Deus está com o seu plano em curso.
a única coisa certa é que o plano de Deus para a segunda vinda de Jesus e novos céus e nova terra vai acontecer, estão acontecendo. A gente brinca, olha, a única coisa certa é a morte. Mas esse é um pedaço da coisa certa. Esse é um pedaço da informação. Não termina aí. Porque o Deus da vida não vai deixar o seu mundo terminar na morte. A morte é a nossa morte física, é um pedaço da brincadeira. Então, sabendo que esse é o curso, esse é o caminho, isso é o que vai ficar, isso é o que vai vingar. Aí nós deveríamos, então, reconduzir valores, pensamentos, agenda, objetivos, propósitos, alvos, sonhos, para ver se batem com isto. E essa é uma das formas que nós devemos ensinar nossos amigos, nós mesmos, né? Nossos filhos, parentes, para que nós tomemos as decisões do dia a dia, as decisões do nosso caminho, em função daquilo que vai ficar, em função daquilo que é verdadeiro, em função daquilo que é vida e vida para sempre, em função daquele que nos emprestou a vida para vivermos, mas que vai retomá-la. Porque nós não somos donos da nossa vida. Mais ou menos, mal comparando, a comparação não é uma perfeição, mas é assim, a vida de Deus, a vida que Deus nos empresta enquanto temos essa carcaça, depois tira. Então é um tempo que temos para reconstruir, para construir, para caminhar, para reavaliar nosso caminho, em função desse tempo de vida que Ele nos dá. E a segunda coisa, que está misturado com isso, né? Maior estudo da palavra de Deus, para compreender melhor o seu plano restaurador e assim participarmos dele. Quer dizer, como aplicação, nós precisamos aprender mais da sua palavra. Uma lida no livro de Isaías, não dá para ser uma lida, porque é um dos livros maiores da Bíblia, né? Mas ao passarmos, desde o primeiro capítulo até o último, todos os capítulos falam da intenção de Deus de restaurar, da intenção de Deus de salvar. De vez em quando ele fala assim, profecia contra Moabe, profecia contra não sei quem. Ele está dizendo, vou castigar por causa dessa e dessa conduta. E ao mesmo tempo oferece salvação e perdão, quando há reconhecimento, entendimento de onde houve o erro, oferecendo vida. Comentários. É o primeiro sinal, né? Primeiro? Então temos mais pelo menos 5 minutos. Comentários. Mais alto. Durante a aula vocês ficaram falando, agora vocês não querem falar no microfone. Deixa eu ver se eu trouxe aquele slide. Roubaram de novo? Aqui. Vamos orar então. Agradecer a Deus pela sua palavra. Marinês, você pode olhar para a gente? Olha, hoje foi um dia tranquilo, porque o marido dela não veio. Ó, calma que foi essa aula, hein? Vamos orar, terminando então com a Marinês. Ó Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, obrigado por esse ensinamento, Senhor, mais um pouco da Tua palavra.
E, Senhor, agora venho te pedir com todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que possam passar um bom domingo, que possamos estar aqui à noite para cultuarmos mais e aprendermos mais a Tua palavra. Amém. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom domingo, gente.